Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez juntos aqui no programa Luz e Consciência, diretamente da Avenida Paulista, em São Paulo, para o mundo. Você que está em outro país, você que está em outra cidade, você que está no interior de São Paulo ou no interior de qualquer estado do Brasil, você pode se conectar conosco ou também assistir nossos programas no YouTube. Você tem lá um número bem grande de programas que você pode seguir, ler, acompanhar, se inscrever no nosso canal, que o meu canal se chama Mestre Kamal. E aí você se inscreve, assiste e compartilha o que você gostou, tá bom? Hoje nós estamos mais uma vez aqui com vocês, como todo domingo, às 14 horas, na tua paz atual, que você está em casa, tranquilo, ou você está no carro, ou você está passeando no parque, ouvindo pelo celular, pode ser, né? Também tem o app. Então, o aplicativo é o aplicativo da Rádio Mundial. Você pode escutar em qualquer lugar do planeta, ao vivo e muito claramente. Então, ninguém pode reclamar que não está pegando, não está ouvindo bem, porque todo mundo está ouvindo bem hoje em dia. Então, gente, estou aqui hoje com uma convidada, minha amiga, a doutora Araceli Albino. Boa tarde, Araceli. Boa tarde, Kamal. Boa tarde a todos. Diga boa tarde a todos os nossos amigos, né, que estão acostumados. Boa tarde a todos os amigos da Mundial, que estão aí ligados, né, ouvindo o Kamal todos os domingos às 14 horas. Então, a Araceli está aqui hoje porque nós temos um desafio para que você possa entender uma coisa muito profunda, porque isso vai te ajudar a crescer, a evoluir, a ter consciência de você, consciência das tuas atitudes, teus comportamentos, teus pensamentos, tuas crenças. É bem amplo. E o tema hoje vai ser para além da palavra. É o tema, sim, para além da palavra. Significa, meu amigo, minha amiga, que a palavra vai revelar tudo sobre você. Assim como tuas atitudes, teus comportamentos, enfim, tudo. E aí, agora, Araceli, como é que nós vamos desatar esse nó? De cada um não dá mais, né? Porque isso é complicado. Mas o que representa a palavra para nós, psicanalistas? Na tua opinião. A palavra para nós psicanalistas é tudo, né? Tudo. É tudo, né? Porque nós conhecemos e podemos ajudar as pessoas pela nossa escuta analítica por meio de um discurso que os pacientes nos trazem. Então, para a psicanálise, né, trazendo aqui, lembrando um dos grandes psicanalistas, Jacques Lacan, ele diz que nós somos constituídos pela linguagem. Então, nós somos um ser de palavra. A gente só consegue falar porque a gente foi falado um dia. A gente só consegue olhar porque nós fomos olhados um dia. Nós só conseguimos sentir porque nós fomos sentidos um dia. Então, existe uma linguagem. Nós somos um ser de linguagem, né? Isso vai nos diferir dos animais. Então, é o que nos torna humano. Então, a palavra verbal e não verbal, ela faz parte da existência humana. E o que essa palavra, ou essa linguagem verbal, o que ela traz no conteúdo? Aí sim, né? É o conteúdo que vem do inconsciente, né? Então, Kamal, às vezes, a gente pensa que está falando uma coisa, mas está falando outra e nem se percebe, né? Nosso dia a dia, nossa correria, o nosso cotidiano faz com que a gente fique cada vez mais afastado da gente mesmo. A gente não se percebe. Só percebe o exterior. Você percebe o outro, você percebe que o outro fala, você percebe o defeito do outro, você critica o outro, mas quando para você se olhar, fica mais complicado. Por quê? Porque a gente foi um ser, é preciso que o outro me olhe, que o outro me reconheça, para eu também me sentir. E a palavra, muitas vezes a gente está falando
uma coisa e pode transparecer outra. Por exemplo, quando eu esqueço aqui o nome de uma pessoa, eu troco o nome de uma pessoa por outra. Na verdade, pela concepção psicanalítica, nós entendemos que aquela pessoa queria estar realmente com aquela pessoa que ela cometeu esse ato falho. Uhum. Então, esse é um tipo de linguagem. Nós temos também a linguagem dos sonhos, olha só. As pessoas, todo mundo sonha, todo mundo sonha. Mesmo aqueles que acham que não sonham, mas né? eles sonham. Todo mundo sonha, não lembra, talvez. Pois é, o sonho, ele traz um resquício do dia a dia que nós vivemos, mas ele tem uma linguagem própria que fala sobre nós, sobre os nossos conflitos, sobre o nosso movimento, sobre a nossa constituição. Basta fazer uma leitura diferenciada. É isso que a psicanálise faz. A interpretação simbólica do sonho. O sonho é uma linguagem. Os atos falhos é uma linguagem. Os lapsos é um tipo de linguagem. Essas linguagens, esses pequenos atos que acontecem no dia a dia, que a gente determina isso ao acaso, na verdade, é o nosso inconsciente que está falando por nós. Então, na verdade, uma palavra pode ter duas conotações. Uhum. Eu estou falando uma coisa, mas eu quero estar falando outra. No meu desejo, o inconsciente é outra coisa. Por isso que isso é uma mentira, né? Porque a gente acha que o cliente não fala a verdade no nosso consultório, mas na realidade ele está falando a verdade dele. É a verdade dele. É isso, o que está escondido na profundeza do seu ser. Então, a verdade tem uma convenção social. A verdade, como convenção social, está colocando aí algumas leis. Mas existe a verdade do sujeito. É essa que realmente é a verdadeira. E será que a gente nos conhece? Será que aquilo que a gente fala sobre a gente, ou o que o outro fala sobre a gente, é a nossa verdade? Com certeza não, porque cada um tem a sua verdade. Exatamente. Né? E muitas vezes a gente tem experiência no consultório, eu tenho, você tem. Muitas vezes as pessoas chegam no nosso consultório com uma imagem totalmente distorcida de si mesmo. Ela se acha feia, ela se acha improdutiva. E, na verdade, está na nossa frente uma pessoa bonita, inteligente, mas ela não se vê. Mas, então, essa é uma linguagem. É uma linguagem do que ela está passando. É um outro tipo de linguagem, que é não verbal. As pessoas, quando estão introspectiva, em depressão, ela tem uma linguagem nova. O corpo acaba também adquirindo uma linguagem, né? E o corpo fala também essa linguagem. Então, a linguagem está em todo canto. Nós temos que aprender a decodificá-la. É isso. Aliás, agora há pouco vimos a Cristina Cairo, né? Ela trabalha com a linguagem do corpo, né? A linguagem do corpo. Que é interessante porque reflete tudo que a pessoa tem no seu inconsciente. Uhum. Né? É comportamento, é gestual, é atitude e também a parte de crenças, né? Porque a partir do momento que o cliente me fala, porque eu acho que eu não sou capaz, ou acho que eu não tenho merecimento, isso está na crença dele, em função de uma experiência própria. Né? Que essa experiência, com certeza, é uma ilusão também. Tá? Porque se a pessoa, vamos dizer assim, ela se enxerga de forma diferente, ela enxerga também as coisas que beneficiaram ela de forma diferente, ou que prejudicaram também de forma diferente. Então, na realidade, nós estamos no mundo das ilusões, né? Sim. Deu para entender? Estamos no mundo das ilusões. Porque a realidade é a realidade que a gente enxerga. É que enxerga. O que sente também. E o enxergar a realidade depende daquilo que está introjetado dentro de mim. É isso. E essa nossa linguagem se dá desde a primeira infância. Então, pensa aqui, vamos, se a gente retomar um pouco, a gente não para pensar, né? Mas um bebê de 1 semana, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, que linguagem ele tem? Ele não tem uma linguagem verbal, mas ele tem uma linguagem. É o choro, por exemplo. Ele não vai conseguir decodificar o que é uma mamadeira,
Não. O que é um seio, o que é um mamar. Ele não tem ainda, né, um significado para aquele objeto, mas existe uma vivência. E aquilo, Kamal, para onde foi aquilo? Se o bebê não tem uma linguagem para decodificar, isso desapareceu? Não. Virou tá purpurina? Dele. Não virou purpurina, né? Tá dentro dele. Como que isso fica dentro dele? Fica por meio de uma vivência que nós chamamos de traço. Ele não tem palavra, mas aquela vivência fica marcado como se fosse uma grande fantasia, como se fosse um grande fantasma dentro dele, que depois, quando ele crescer e adquirir uma linguagem, aquilo lá vai influenciar até determinar a vida dele depois da vida adulta. Então, existem linguagens que nós vamos introjetando a linguagem que está no nosso meio, que está na nossa cultura, que está no meio familiar, e nós vamos adquirindo aquilo para nós, e nós vamos tendo uma identidade, adquirindo uma identidade através dessa linguagem, né? Da maneira pelo qual nós fomos falados. Né? Então, isso é muito importante. E depois isso vai determinar o nosso comportamento da nossa vida. É muito sério, né? É muito sério, porque inclusive não é só pela palavra em si, é pela a linguagem verbal, como você falou, mas também pela linguagem do corpo, dos atos, que são os traços, né? Justamente, a mãe está dando afeto, atenção, então isso marca o bebê. Na hora que ele chora, ele está chorando, talvez não por fome, mas medo de morrer, medo de ser abandonado. Deve ter várias desculpas. Imagina um adulto fala para uma criança, não faz isso, cala a boca, isso não pode. Ela não está entendendo nada. Como que ela vai codificar isso? Você não pode jogar o copo no chão. Se ele não adquirir ainda uma linguagem suficiente para entender que ele não pode jogar a colher no chão, ele não vai entender. Então, você pode observar que quando as crianças falam assim, não joga isso no chão, ele pega, olha para você e joga no chão. Né? Por quê? Ele não tem uma linguagem ali. É o adulto que tem e acha que a criança entende. Então, nós temos que ter muito cuidado ao falar com essas crianças. Porque eles podem significar isso diferentemente, tanto para o bom como para o ruim. E isso cristaliza, é verdade absoluta. Ele não questiona isso, né? E toda vez na vida que acontece alguma situação, ele remete àquilo. Ele remete àquilo. Uma criança fala assim, você é burro. Para ele, burro é um animal de orelha. Mas ele não entende isso. O burro é um animal. Pode ser um animal e pode ser alguém que não é inteligente. Então, ele falar, você é burro, você é burro, você é burro. Ele vai adquirir aquela palavra, vai constituir aquilo como uma verdade absoluta e depois na vida ele vai se sentir uma pessoa não inteligente, incapaz. A palavra tem muito poder. Porque aquela voz da mãe ou do pai... É inquestionável. É inquestionável e é eterno, tá? Fica dentro dele. Então, toda vez aquela voz se remete e vai falando, repetindo. E então, é uma verdade. É uma verdade absoluta. Porque aquele pai, aquela mãe, são tudo para ele. E é isso daí, Kamal, que vai se transformando na crença. São os adultos vão passando para a criança as suas crenças, eles vão se constituindo dessa forma. Principalmente as crenças do pai ou da mãe que tem medo, que são fracassados, ou que são pobres, ou que não tem merecimento de ter uma qualidade de vida. Porque é muito louco as crenças. As crenças nos regem. É algo, acho que até necessário para a sociedade. Mas, por um outro lado, ela nos escraviza. E quem criou as crenças fomos nós. Né? Porque, por exemplo, o homem vai, por exemplo, Kamal, ver a astrologia lá, seu mapa astral. Mas quem colocou boca nos astros? Quem diz que a Lua fala? Quem diz que o Saturno fala? Quem diz... Né? Mas quem? O homem delega, coloca a boca nos astros e depois o astro comanda a vida dele. É louco, né? É muito louco. Muito louco, né? Bom, por isso que a gente diz que o nosso inconsciente... Por quanto que a linguagem é forte, né? É forte, que é capaz de fazer um astro falar. Por isso que a gente diz que o nosso inconsciente tem 97%. Então, todo o conteúdo ao longo da existência estão dentro. Todo o conteúdo está dentro do inconsciente. E quem faz da gente assim existir são nossos impulsos, nossos comportamentos, nossos resultados, que vêm de onde?
do inconsciente. No inconsciente. Então, se o inconsciente já recebeu desde a infância massacre, frustrações ou castrações, violências, exemplos negativos, pensamentos negativos, crenças negativas, aquele ser vai continuar igual o pai e a mãe, ou pior até. Então, o que nós precisamos é aprender a ser pai e ser mãe, porque nós somos a base. E você que é professora ou professor na escola, na escolinha, melhor, também. Né? Aprender a ouvir. Aprender, fazer curso de psicanálise, até para aprender a base. Sim, a base, porque eles estão cuidando de criança e bebês, né, no berçário, no primário. Sim, no primário. Então, nós precisamos fazer com que todo mundo adquire consciência. Por isso que, caso você precise, vai buscar ajuda de um terceiro, vai buscar um psicanalista para fazer a tua análise, para você se conhecer, para eliminar ou diminuir um pouco aquelas crenças negativas. Porque tudo isso, eu vejo como se a pessoa está num túnel, está cego, está nas trevas, né? Na sombra, porque tudo isso que está lá dentro de você, você não sabe. Você só vai saber por intermédio de uma análise. Então, Kemal, isso é muito importante você estar dizendo, porque a gente só consegue mudar qualquer coisa quando você sabe. Quando você descobre, quando você descobre. Lógico. Então, muitas vezes nós temos algumas questões, a gente se esforça tremendamente, nós fazemos uma série de coisas para a gente melhorar e a gente não consegue. Mas não é porque a gente é incompetente, é porque não sabe. Então, por quê? Porque está inconsciente. Mas o inconsciente tem como ser desvendado, tem como ser lido essa linguagem. E essa linguagem vai nos ajudar a ampliar e a melhorar a nossa consciência. Por isso que eu digo, meu amigo, minha amiga, desperte. Porque o despertar vai ser um despertar contigo mesmo. Não é despertar com a política, com o sistema, com a sociedade. Você não vai mudar ninguém. Mas você pode despertar para você, começar a trilhar o teu caminho de autoconhecimento, que passa por uma análise, sim. Saber o que você contém, o que você tem, que você carrega dentro de ti, que sejam sofrimentos, que sejam emoções negativas, que sejam dores, sofrimentos de infância. E aí você se liberta disso e faz um caminho mais com luz, com conhecimento. E aí você vai me dizer, bom, mas é fácil assim? Não, não tem nada fácil. Nós não estamos aqui para te enganar. Então, você vai fazer o teu caminho. Seja ele mais fácil ou mais difícil, você vai ter que fazer um caminho. Pelo menos é um caminho para eliminar sofrimento, para você se libertar dessa cadeia que você vive, você se libertar de você mesmo. Não é libertar da mãe, do pai, já foi, mas você pode se libertar de si para começar a brilhar, para realizar as coisas com o pé no chão e não na enganação da escuridão, das trevas ou nas trevas do inconsciente. Do inconsciente. Trevas que nos pega a sombra. A sombra do inconsciente. Na sombra você não precisa, você não vai conseguir sozinho. Então, põe luz. Luz vai ser o teu autoconhecimento, onde você vai conseguir crescer e vai conseguir se libertar de você mesmo e vai brilhar. É isso que nós queremos. Aliás, todo mundo quer, você também quer, né? Então, vou oferecer uma promoção de novo para 2, 3 pessoas só, mas é uma promoção, uma consulta de avaliação para te conhecer e ver tua história. E essa promoção tem um valor simbólico, não é muito caro, mas você manda o teu WhatsApp no 11 999 75 40 24. Vou repetir, 11 999 75 40 24, manda teu nome e a cidade. Se você for do exterior, for de outro estado, eu vou te atender via Skype nessa primeira consulta. Depois, as outras, nós vamos fazer tudo para que você se liberte. Se você for de São Paulo, você vem numa consulta presencial. E aí, Araceli, tem esperança para todo mundo? Claro. Com certeza. Claro, senão a gente não estaria aqui. Claro. Na realidade, nós estamos te trazendo luz e consciência.
Opa, ó, o programa. Luz é você conhecer sobre você e adquirir consciência no teu dia a dia, na tua vivência, percebendo-se a cada instante. Então, desperte, acorde para a vida. E muitas vezes, né, Kamal, esse conhecimento solitário fica difícil. Às vezes eu preciso realmente estar de um terceiro, né? Preciso de uma ajuda realmente profissional para que me ajude a me conhecer e aí eu tomar pé da minha vida, das minhas ações e fazer as escolhas da minha vida. Aí que tá, porque o profissional vai pontuar a cada palavra, a cada atitude, e vai te pontuando onde que você está perdido, onde você está sofrendo, qual é a causa. E aí, eliminando a causa, melhora tudo. Então, porque nós, né, a psicanálise, ela é uma ciência, ela tem um método, ela tem uma técnica, ela tem uma teoria específica. Então, os psicanalistas, eles estão preparados para fazer o reconhecimento desse inconsciente e mostrar para você aquilo que você não consegue ver. Então, não é nada mágico, não é nada do além. Então, nós somos preparados, nós demoramos anos e anos e anos estudando essa terapêutica. Com certeza. É uma terapêutica que já existe há mais de 120 anos, então é uma terapêutica eficaz. Né? Então, acho que as pessoas, e é eficaz, e as pessoas podem ter acesso, porque existe um tabu, né, Kamal? Porque psicanálise ou é para louco ou para rico. Na verdade, é para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Nós tratamos pessoas, seres que têm emoção, têm valor, têm competência, têm inteligência e são super, super especiais, porque essa é a nossa interpretação. Na realidade, se você não floresceu ainda, você não brilhou ainda, é porque está faltando alguma coisa que está te proibindo de crescer. Porque todos nós, independente de condição financeira, de religião, de cor, de tudo, de sexo, é a gente brilhar. Nós estamos aqui para ajudar o cliente a ter sucesso, ser feliz e ser alegre na vida. Com abundância até. Porque tem algumas pessoas que não conseguem ter abundância. Esse é o segredo que nós temos que achar, tá? Então, meu amigo, acesse o meu site, kamal.com.br, e no Facebook, Prof. Kamal Narras, ou você pode ver também o programa Luz e Consciência. Então, boa tarde, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, Kamal, eu que agradeço a oportunidade. E espero que tudo corra bem com você, como sempre, e comigo também, e com você, meu amigo, minha amiga, tá? Obrigado pela audiência. Um beijo no teu coração. Tchau.